Há uma força invisível operando neste exato momento em seu benefício. Uma energia que jamais descansa, que trabalha incessantemente durante todas as horas do dia para conduzir até você tudo aquilo que sua mente mais profundamente almeja. E se eu revelasse que enormes quantidades de recursos financeiros estão sendo magneticamente atraídas em sua direção neste preciso instante? Que o universo inteiro está perfeitamente alinhado para derramar abundância ilimitada em sua existência? Quero abrir meu coração com você que acompanha o Dr. Fortuna desde o começo. Esse canal nunca foi só sobre dinheiro. Desde o primeiro vídeo, o nosso objetivo sempre foi levar palavras de motivação, de alento, mostrar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece difícil. Muita gente aqui já me disse que esses vídeos ajudaram em momentos complicados da vida. E é por isso que a gente continua. Mas hoje eu preciso ser sincero com vocês. O canal perdeu a monetização do YouTube. E mesmo assim, a nossa missão continua a mesma. Postar vídeos todos os dias, levar esperança, fé e motivação para quem precisa. Só que para manter essa constância diária, edição, criação, tempo e dedicação, nós precisamos da colaboração de quem acredita nesse propósito. Se esse canal já te ajudou de alguma forma, se alguma mensagem aqui já falou com você, eu peço de coração, contribua com qualquer valor via Pix. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Não é obrigação. É apoio voluntário, consciente, de quem entende que esse trabalho tem valor. Independente de tudo, uma coisa não muda. Deus está no comando. E a gente segue firme, com fé, propósito e verdade. Que Deus abençoe você e sua família. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo, eu tenho uma mente milionária, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários, eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Você está prestes a descobrir o segredo profundo que os mestres da prosperidade guardaram zelosamente por décadas e que vai transformar completamente sua realidade financeira a partir deste momento. O que você está prestes a ouvir não é apenas mais um vídeo comum sobre dinheiro. É uma ferramenta extremamente poderosa de reprogramação mental profunda que vai desbloquear os canais de abundância que estavam completamente fechados em sua vida até agora. Neville Goddard, um dos maiores mestres da manifestação consciente, revelou que absolutamente tudo que você deseja já existe em uma dimensão invisível aos olhos físicos, esperando apenas que você entre na frequência vibracional correta para materializá-lo em sua realidade. E hoje você vai aprender exatamente como sintonizar essa frequência específica e fazer o dinheiro fluir para você como um rio caudaloso, poderoso e completamente imparável. Você já percebeu como algumas pessoas parecem atrair dinheiro sem nenhum esforço aparente, enquanto outras trabalham arduamente a vida inteira e mal conseguem pagar as contas básicas? A diferença fundamental não está no trabalho realizado, não está na sorte casual, não está nas circunstâncias externas que as cercam. A diferença está exclusivamente na programação mental que cada uma carrega. Bob Proctor ensinou durante toda a sua vida extraordinária que somos seres magnéticos por natureza e que atraímos para a nossa vida exatamente aquilo que vibra profundamente em nossa mente subconsciente. Se sua mente subconsciente está programada rigidamente para a escassez, você vai experimentar escassez inevitavelmente. Se está programada solidamente para a abundância vai se manifestar inevitavelmente em sua experiência. Pense nisso por um momento profundo. Quantas vezes você já disse frases limitantes como dinheiro não dá em árvore, rico não vai para o céu, dinheiro é a raiz de todos os males?
Cada uma dessas frases funcionais é como um comando direto que você dá ao universo, instruindo-o a manter o dinheiro permanentemente longe de você. Napoleon Hill descobriu, após entrevistar meticulosamente mais de 500 milionários para escrever Quem Pensa Enriquece, que absolutamente todos eles tinham uma coisa fundamental em comum: uma mentalidade de abundância completamente inabalável. Eles não apenas acreditavam superficialmente que o dinheiro viria, eles tinham uma certeza absoluta e profunda, uma fé tão sólida quanto uma rocha, de que a prosperidade ilimitada era seu direito de nascimento inalienável. E agora chegou finalmente sua hora de reivindicar esse direito sagrado. Por quê? Porque o universo não faz absolutamente nenhuma distinção entre pessoas diferentes. A lei da atração funciona imparcialmente para todos, sem exceção alguma. Ela não pergunta sua idade, sua formação acadêmica, sua conta bancária atual. Ela simplesmente responde à frequência vibracional que você emite constantemente. E quando você começa conscientemente a emitir a frequência da abundância ilimitada, o universo não tem escolha senão trazer abundância para sua vida física. É uma lei tão precisa e matemática quanto a lei da gravidade física. Mas aqui está o segredo profundo que pouquíssimos conhecem realmente. Não basta apenas pensar vagamente em dinheiro. Não basta apenas desejar superficialmente riqueza. Dr. Joe Dispenza, através de suas extensas pesquisas sobre neurociência avançada e espiritualidade prática, demonstrou cientificamente que você precisa sentir abundância emocionalmente antes que ela se manifeste fisicamente. Você precisa criar em sua mente e em seu corpo a experiência emocional completa de já ser próspero agora. Quando você fecha os olhos e imagina vividamente sua conta bancária repleta de recursos, quando você sente profundamente a emoção da segurança financeira total, quando você experimenta a gratidão genuína de já ter recebido tudo, você está enviando um sinal poderosíssimo ao campo quântico, que organiza absolutamente toda a realidade física. Imagine por um instante prolongado que você está segurando firmemente em suas mãos um envelope grosso, completamente cheio de notas de R$ 100. Sinta o peso real desse envelope em suas palmas. Sinta a textura áspera do papel moeda e escute o som característico das notas quando você as conta uma por uma cuidadosamente. Veja a cor verde azulada das cédulas novas. Sinta o cheiro característico do dinheiro novo recém-impresso. Agora sinta profundamente a emoção poderosa que esse dinheiro traz para seu coração. A sensação de alívio imediato, de liberdade completa, de possibilidades infinitas se abrindo diante de você como um leque. Essa emoção específica, esse sentimento elevado, é a chave mestra que abre as comportas da abundância cósmica ilimitada. Neville Goddard contava frequentemente a história transformadora de um homem que estava completamente falido financeiramente, sem dinheiro sequer para comprar comida básica. Ele tinha perdido absolutamente tudo e estava à beira do desespero total. Mas então ele aprendeu sobre o poder extraordinário da imaginação criativa. Todas as noites, antes de dormir profundamente, ele se imaginava depositando cheques gordos no banco. Ele via mentalmente o gerente cumprimentando-o com respeito genuíno. Ele sentia a textura do talão de cheques em suas mãos físicas. Ele vivia mentalmente a experiência completa de ser um homem extremamente próspero. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu sou próspero. Porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu sou próspero, e sinta essa verdade vibrando dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada rumo à abundância. E fez isso religiosamente todas as noites.
mesmo quando sua realidade externa gritava exatamente o oposto. 3 meses depois, uma oportunidade extraordinária de negócio surgiu completamente do nada. Em 6 meses, ele havia recuperado absolutamente tudo que tinha perdido e estava mais próspero do que nunca antes. Essa história não é exceção rara, é a regra universal. O universo conspira constantemente a favor daqueles que mantêm sua mente firme na visão clara da prosperidade. Bob Proctor costumava dizer com convicção que a imagem que você mantém consistentemente em sua mente consciente vai eventualmente se imprimir profundamente em sua mente subconsciente. E uma vez que essa imagem está gravada solidamente no subconsciente, todo o poder criativo do universo começa a trabalhar incansavelmente para trazer essa imagem à realidade física tangível. É exatamente assim que funciona a criação universal. Primeiro você cria mentalmente, através da imaginação. Depois você cria fisicamente, através da manifestação. Mas existe um ingrediente absolutamente crucial que muitas pessoas esquecem completamente: a gratidão profunda. Você precisa ser genuinamente grato pela abundância antes mesmo de ela chegar fisicamente. Napoleon Hill enfatizou repetidamente em seus ensinamentos poderosos que uma atitude mental positiva, combinada com gratidão profunda, é um imã absolutamente irresistível para a prosperidade ilimitada. Quando você acorda de manhã e agradece sinceramente pelo dinheiro que está vindo, quando você agradece profundamente pela abundância que está sendo manifestada, você está dizendo claramente ao universo que você já recebeu completamente. E o universo, que não conhece tempo linear, que não distingue entre passado e futuro, responde imediatamente ao seu estado elevado de gratidão, trazendo ainda mais motivos concretos para você ser grato. Pense cuidadosamente em um rio caudaloso. Um rio não se preocupa ansiosamente se vai ter água amanhã. Ele simplesmente flui naturalmente. A água vem constantemente das montanhas, das chuvas, das nascentes profundas, e o rio apenas flui livremente. Ele não questiona, não duvida, não se preocupa. Ele simplesmente permite que a água passe através dele sem resistência. É exatamente assim que você precisa ser com o dinheiro energeticamente. Você precisa se tornar um canal aberto, através do qual a abundância flui completamente livremente. Não segurar com medo, não acumular por insegurança, mas permitir conscientemente que o fluxo aconteça completamente naturalmente. Dr. Joe Dispenza explica profundamente em seus ensinamentos que quando você vive permanentemente num estado elevado de gratidão e abundância, seu corpo físico começa a produzir químicas completamente diferentes. Seu cérebro libera neurotransmissores específicos que literalmente mudam sua biologia celular. Você não está mais vivendo no modo primitivo de sobrevivência, no modo de medo e escassez. Você está vivendo no modo de criação consciente, no modo de expansão ilimitada. E nesse estado elevado, você se torna um ímã magnético poderoso para oportunidades, sincronicidades e manifestações absolutamente milagrosas. Mas tem ainda mais conhecimento fundamental. O universo responde não apenas aos seus pensamentos abstratos, mas também às suas ações concretas. Você precisa agir como se já fosse extremamente próspero. Como um homem verdadeiramente próspero se veste, como ele fala com outras pessoas, como ele carrega seu corpo fisicamente, como ele toma decisões importantes. Comece a incorporar essas características poderosas agora mesmo. Não espere o dinheiro chegar para começar a agir como próspero. Haja como próspero agora, imediatamente, e o dinheiro virá naturalmente para combinar com sua nova identidade elevada. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada concretamente. É quando você não apenas acredita mentalmente, mas age com base nessa crença profunda.
Existe uma história absolutamente fascinante sobre um dos alunos dedicados de Bob Proctor. Esse homem estava desempregado há longos meses e com dívidas se acumulando perigosamente. Mas ele decidiu firmemente aplicar os ensinamentos sobre manifestação de abundância. Todos os dias, ele se vestia impecavelmente como se estivesse indo trabalhar em um cargo executivo de alta remuneração. Ele saía de casa pela manhã com seu melhor terno, dirigia até um café e passava o dia inteiro estudando intensamente sobre sua área de atuação e visualizando seu sucesso completo. Ele tratava essa rotina com a mesma seriedade absoluta que trataria um emprego real. As pessoas ao seu redor achavam que ele estava completamente louco. Mas em apenas 3 semanas, ele recebeu uma ligação completamente inesperada. Uma empresa que ele nem sabia que existia o convidou para uma entrevista importante. Eles haviam sido indicados por alguém que o viu no café e ficou genuinamente impressionado com sua postura e determinação. Ele conseguiu o emprego com um salário 3 vezes maior do que ganhava anteriormente. Isso é o poder puro da lei da atração em ação concreta. Você precisa se tornar a pessoa que tem aquilo que deseja antes de ter aquilo que deseja fisicamente. Neville Goddard ensinava enfaticamente que você deve assumir o sentimento do desejo realizado. Não o sentimento de querer desesperadamente, mas o sentimento de já ter completamente. Há uma diferença gigantesca entre esses 2 estados vibracionais. Quando você quer algo desesperadamente, você está afirmando energeticamente que não tem. Quando você sente que já tem completamente, você está vibrando na frequência da realização total. E o universo deve trazer manifestações físicas que correspondam exatamente a essa frequência elevada. Agora vamos falar honestamente sobre bloqueios profundos. Muitas pessoas aplicam essas técnicas diligentemente e não veem resultados porque têm bloqueios subconscientes profundos em relação ao dinheiro. Talvez você tenha crescido ouvindo repetidamente que dinheiro corrompe. Talvez tenha visto seus pais brigando constantemente por causa de dinheiro. Talvez tenha desenvolvido uma crença limitante de que pessoas ricas são más ou gananciosas. Todas essas crenças funcionam como muros sólidos que impedem o fluxo natural da abundância em sua vida. Bob Proctor ensinava enfaticamente que você precisa examinar cuidadosamente suas crenças limitantes e substituí-las conscientemente por crenças capacitadoras poderosas. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. E como você faz isso praticamente? Através da repetição consistente. Você precisa repetir afirmações de prosperidade todos os dias, várias vezes ao dia, até que elas se tornem sua nova verdade absoluta. Quando você acorda, antes mesmo de sair da cama, você precisa declarar sua abundância em voz alta. Eu sou um ímã poderoso para o dinheiro. Grandes quantidades de dinheiro fluem para mim agora de todas as direções. O universo conspira constantemente a meu favor. Eu sou próspero, rico e abundante em todas as áreas da minha vida. Repita essas afirmações com emoção genuína, com convicção inabalável, como se já fossem sua realidade atual e presente. E elas se tornarão inevitavelmente. Napoleon Hill descobriu através de suas pesquisas meticulosas que todos os grandes líderes e pessoas de sucesso extraordinário usavam o que ele chamou de autossugestão consciente. Eles constantemente alimentavam sua mente consciente com pensamentos elevados de sucesso e abundância, até que esses pensamentos se infiltrassem profundamente no subconsciente. E uma vez que o subconsciente aceita uma ideia como verdade absoluta, ele trabalha automaticamente e incansavelmente para torná-la realidade física.
É como programar um computador sofisticado. Você coloca os dados específicos e o computador processa e produz os resultados correspondentes exatamente. Mas aqui está algo que pouquíssimos percebem conscientemente. O universo está constantemente enviando sinais sutis para você. Pequenas sincronicidades, coincidências que não são absolutamente coincidências, oportunidades disfarçadas esperando ser reconhecidas. Mas se sua mente está focada obsessivamente na escassez, você não vai perceber esses sinais preciosos. É como sintonizar um rádio antigo. Se você está na frequência errada, você só vai ouvir estática irritante. Mas quando você muda conscientemente para a frequência correta, a música começa a tocar clara e forte. Dr. Joe Dispenza ensina profundamente que você precisa se tornar consciente, presente, atento aos sinais que o universo está enviando constantemente. Uma mulher que aplicou esses ensinamentos diligentemente contou uma experiência absolutamente incrível. Ela estava praticando visualização de abundância há algumas semanas consistentemente, quando um dia estava caminhando pela rua e sentiu um impulso forte e inexplicável de entrar em uma livraria específica. Ela normalmente não entraria, pois estava sem dinheiro disponível, mas o impulso era tão forte e persistente que ela obedeceu. Dentro da livraria, ela encontrou um livro sobre investimentos que estava em promoção especial. Ela comprou o livro com as últimas moedas que tinha. Lendo o livro atentamente, ela descobriu uma estratégia de investimento simples que nunca havia conhecido. Ela começou a aplicar com pequenas quantias disponíveis. Em um ano completo, ela havia multiplicado seu dinheiro por 10 vezes. Tudo porque ela estava atenta aos sinais sutis do universo. Esses sinais estão literalmente por toda parte, mas você precisa estar em um estado de consciência expandida para percebê-los claramente. Neville Goddard dizia com convicção que a realidade é como um espelho gigante refletindo de volta para você o conteúdo exato de sua imaginação. Se você imagina escassez constantemente, o espelho reflete escassez fielmente. Se você imagina abundância consistentemente, o espelho reflete abundância perfeitamente. E o mais incrível é que você tem controle total e absoluto sobre o que imagina. Você é o artista soberano de sua própria vida. Você tem o pincel criativo em suas mãos. A tela está em branco, esperando pacientemente que você pinte sua obra-prima. Mas existe um momento crítico que determina o sucesso ou fracasso absoluto de toda manifestação. É o momento delicado entre o desejo e a manifestação física. Esse intervalo de tempo é onde a maioria das pessoas desiste prematuramente. Elas plantam a semente com entusiasmo, mas não têm paciência para esperar a colheita. Elas começam a duvidar, a questionar, a perder a fé, e quando fazem isso, elas estão literalmente cancelando o pedido que fizeram ao universo. Bob Proctor sempre dizia enfaticamente que você precisa manter a fé absolutamente inabalável até que a manifestação apareça fisicamente. Não importa quanto tempo demore, não importa o que a realidade externa esteja mostrando. Você precisa manter sua visão clara. Pense cuidadosamente em um fazendeiro experiente. Ele planta uma semente no solo fértil. Ele não volta no dia seguinte e desenterra a semente para ver se ela está crescendo. Ele sabe que existe um processo natural acontecendo sob a terra, invisível aos olhos físicos. Ele simplesmente rega, cuida e confia completamente. E no tempo certo, a planta emerge vitoriosamente. É exatamente assim com suas manifestações financeiras. Você planta a semente através de sua intenção clara e emoção elevada. Você rega através de suas afirmações diárias e visualizações consistentes. Você cuida, mantendo pensamentos positivos e evitando rigorosamente a dúvida.
E então você confia profundamente que o universo está trabalhando nos bastidores para trazer sua manifestação. Napoleon Hill enfatizou em Quem Pensa Enriquece que um dos segredos mais importantes do sucesso é a persistência absoluta. A maioria das pessoas desiste exatamente quando está prestes a ter sucesso. Elas estão apenas um passo da linha de chegada. Mas porque não podem ver esse último passo crucial, elas desistem e voltam ao ponto de partida. Os vencedores são simplesmente aqueles que persistem mais tempo do que os outros. Eles mantêm a visão clara mesmo quando tudo parece impossível. E por causa dessa persistência inquebrantável, o impossível se torna possível. E aqui está algo profundo que Dr. Joe Dispenza descobriu através de suas pesquisas. Quando você está no processo de manifestar algo importante, o universo frequentemente testa sua fé genuína. As coisas podem parecer piorar antes de melhorar drasticamente. Você pode perder dinheiro logo depois de começar a afirmar a abundância. Você pode enfrentar despesas inesperadas logo depois de declarar prosperidade. Mas isso não é um sinal de que não está funcionando. É exatamente o oposto. É o universo limpando os padrões antigos de escassez para abrir espaço para a nova realidade de abundância. É como limpar uma casa completamente antes de trazer móveis novos. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. Uma das histórias mais poderosas sobre persistência envolve um homem que estava manifestando riqueza usando as técnicas de Neville Goddard. Ele visualizava e sentia a abundância todos os dias religiosamente. Mas durante 3 longos meses, sua situação financeira só piorou drasticamente. Ele perdeu seu emprego estável, seu carro quebrou. Ele teve que se mudar para uma casa menor. Todos diziam que suas técnicas não funcionavam, mas ele não desistiu. Ele continuou visualizando, sentindo, afirmando sua prosperidade. E então, no 4º mês, algo extraordinário aconteceu. Ele recebeu uma herança inesperada de um parente distante que ele nem sabia que existia. O valor era 10 vezes maior do que todo o dinheiro que ele havia perdido nos meses anteriores. Ele percebeu então que o universo estava reorganizando toda a sua vida para trazer uma abundância muito maior do que ele havia pedido. Isso nos leva a um ponto absolutamente crucial. Muitas vezes, o universo tem planos maiores para você do que você tem para si mesmo. Você pode estar pedindo R$1.000, mas o universo quer te dar 10.000. Você pode estar pedindo um emprego melhor, mas o universo quer te tornar dono de seu próprio negócio. Bob Proctor ensinava que você deve sempre adicionar à sua visualização as palavras isto ou algo melhor. Por quê? Porque você não sabe todas as possibilidades infinitas que existem. Você está limitado pela sua imaginação atual, mas o universo não tem absolutamente limites. Então, deixe espaço generoso para que algo ainda melhor do que você imaginou se manifeste. E agora vamos falar profundamente sobre a energia do dinheiro. Dinheiro é energia pura. É uma forma de energia que flui através de nossa sociedade. E como toda energia, ela responde às leis universais. Uma dessas leis é a lei da circulação. A água que fica parada apodrece. A água que flui permanece fresca e pura. É o mesmo com o dinheiro energeticamente. Você precisa permitir que o dinheiro circule através de você, não por medo de perder, mas com a confiança de que mais sempre virá. Napoleon Hill descobriu que todas as pessoas verdadeiramente prósperas tinham uma relação saudável com o dinheiro. Elas não o adoravam nem o temiam.
Elas o respeitavam como uma ferramenta poderosa para fazer o bem no mundo. Existe um exercício extremamente poderoso que Bob Proctor recomendava. Pegue uma nota de R$ 100 e carregue-a sempre com você. Não para gastar, mas para lembrar que você sempre tem dinheiro. Toda vez que você tocar nessa nota, sinta gratidão profunda pela abundância em sua vida. Sinta que você é próspero. Essa nota se torna uma âncora física para seu novo estado de consciência. E quanto mais você reforça esse estado, mais rapidamente ele se torna a sua realidade permanente. Mas tem um aspecto da manifestação de abundância que é frequentemente negligenciado: o aspecto do merecimento. No fundo, você acredita realmente que merece ser rico? Você acredita que é digno de abundância? Se existe alguma parte de você que se sente culpada por querer dinheiro ou que acredita que não é boa o suficiente para ser próspera, essa crença vai sabotar todas as suas tentativas de manifestação. Dr. Joe Dispenza explica que você precisa fazer um trabalho profundo de autocura e autoperdão. Você precisa limpar todas as crenças de indignidade e substituí-las pela verdade absoluta de que você, como criação divina, merece tudo de bom que a vida tem para oferecer. Pense nisso cuidadosamente. Um bebê recém-nascido se preocupa se merece ser alimentado, se merece ser amado? Não. Ele simplesmente recebe porque sabe em um nível profundo que merece. Você precisa recuperar essa certeza natural. Você precisa voltar ao estado de inocência, onde você simplesmente recebe porque está vivo, porque existe. Neville Goddard ensinava enfaticamente que o reino dos céus pertence àqueles que se tornam como crianças. E uma das qualidades das crianças é essa capacidade de receber sem culpa, sem questionamento. Uma técnica poderosa para trabalhar com merecimento é esta: todas as noites, antes de dormir, olhe-se no espelho e diga com convicção: eu mereço ser rico, eu mereço abundância, eu sou digno de toda a prosperidade do universo. No começo, pode parecer estranho, até falso, mas continue fazendo diligentemente. Sua mente subconsciente está ouvindo e, com a repetição, ela vai começar a aceitar essa nova verdade. E quando ela aceitar, tudo em sua vida vai mudar para refletir esse novo entendimento de seu próprio valor. Agora, existe uma prática que os mestres da manifestação usavam que é absolutamente transformadora. É a prática da visualização detalhada antes de dormir. Napoleon Hill chamava isso de impressionar o subconsciente no estado alfa. Quando você está naquele estado entre acordado e dormindo, sua mente subconsciente está mais receptiva. É nesse momento que você precisa alimentá-la com imagens vívidas de sua abundância desejada. Veja-se recebendo dinheiro. Veja sua conta bancária crescendo. Veja-se pagando suas contas com facilidade. Veja-se comprando coisas que deseja sem preocupação. E o mais importante, sinta as emoções associadas a cada uma dessas cenas. Bob Proctor contava que ele próprio usava essa técnica religiosamente. Toda noite, sem exceção, ele passava pelo menos 15 minutos visualizando seus objetivos como se já fossem realidade. Ele não apenas via, ele sentia, cheirava, ouvia, tocava mentalmente sua realidade desejada com todos os 5 sentidos. E ele atribuía todo o seu sucesso extraordinário a essa prática simples mas poderosa. Porque quando você faz isso consistentemente, você está literalmente reprogramando o seu cérebro para reconhecer e buscar oportunidades que estão alinhadas com sua visão. Dr. Joe Dispenza vai ainda mais fundo. Ele explica que quando você entra em um estado meditativo profundo e visualiza seu futuro desejado com emoção elevada, você está criando uma assinatura eletromagnética que começa a reorganizar a energia ao seu redor. Você está literalmente dobrando o espaço-tempo para trazer seu futuro desejado para o presente. Isso pode soar como ficção científica, mas a física quântica está provando que é exatamente assim que a realidade funciona.
Você não está à mercê das circunstâncias. Você é o criador das circunstâncias. E aqui está algo revolucionário. Você não precisa saber como a abundância vai chegar. Você não precisa descobrir o caminho. Seu único trabalho é manter a visão do resultado final e confiar que o universo vai orquestrar todas as circunstâncias, eventos e pessoas necessários para trazer esse resultado. Neville Goddard era categórico sobre isso. Ele dizia que quando você tenta descobrir o como, você está limitando o universo. Você está dizendo ao universo que ele só pode trazer sua manifestação de determinada maneira. Mas o universo tem infinitas maneiras de manifestar seus desejos, maneiras que você nunca poderia imaginar ou prever. Houve um caso famoso de um homem que estava manifestando uma casa à beira-mar. Ele visualizava todos os dias. Ele sentia a brisa do mar. Ele ouvia as ondas quebrando, mas ele estava obcecado tentando descobrir como conseguiria comprar essa casa com seu salário atual. Ele fazia cálculos, planejava, se preocupava e nada acontecia. Então ele decidiu soltar completamente o como. Ele apenas visualizava e sentia a alegria de estar em sua casa dos sonhos. 3 meses depois, ele recebeu uma carta de um advogado. Uma tia que ele havia visto apenas 2 vezes na vida havia falecido e deixado para ele uma casa. E quando ele foi ver a propriedade, era exatamente a casa que ele havia visualizado, à beira-mar, com todos os detalhes que ele havia imaginado. Essas histórias não são raras. Elas acontecem todos os dias com pessoas que entendem e aplicam corretamente as leis da manifestação. O universo tem recursos infinitos e formas criativas ilimitadas de trazer até você aquilo que você deseja. Seu trabalho é apenas manter a fé, manter a visão e manter-se na frequência da gratidão e da certeza. Napoleon Hill descobriu que uma das características universais de todas as pessoas bem-sucedidas era o que ele chamou de fé aplicada. Não apenas acreditar, mas agir baseado nessa crença, mesmo quando as circunstâncias externas sugerem o contrário. Mas vamos falar sobre um obstáculo que derruba muitas pessoas: a impaciência. Vivemos em uma era de gratificação instantânea. Queremos tudo agora, imediatamente, mas a manifestação tem seu próprio tempo. Existe um período de gestação, assim como uma gravidez. Uma mulher não fica grávida e dá à luz no dia seguinte. Leva meses e ela não pode acelerar esse processo. Não importa o quanto tente, ela precisa confiar no tempo natural da natureza. Bob Proctor usava essa analogia frequentemente. Ele dizia que quando você planta sua intenção no campo quântico, começa um processo de gestação e você precisa respeitar esse processo. A impaciência é um sinal de falta de fé. Quando você está impaciente, você está duvidando. E a dúvida é o assassino de manifestações. Neville Goddard ensinava que você precisa viver em um estado que ele chamava de Sabbath, um estado de descanso mental, onde você já fez seu trabalho e agora simplesmente confia que a colheita virá no tempo certo. Esse estado de descanso confiante é, na verdade, um estado de poder tremendo. É quando você para de se esforçar e começa a permitir. Pense em tentar pegar uma borboleta. Se você corre atrás dela desesperadamente, ela voa para longe. Mas se você para, fica quieto, relaxa, frequentemente a borboleta pousa em você. É o mesmo com a abundância. Quanto mais você corre atrás dela com desespero e necessidade, mais ela se afasta. Mas quando você assume o estado mental de já ter, de ser próspero, a abundância naturalmente gravita em sua direção. Dr. Joe Dispenza chama isso de viver do estado final. Você não está tentando chegar lá. Você já está lá mentalmente e emocionalmente, e a realidade física eventualmente se alinha com esse estado interno. Agora, deixe-me compartilhar algo que pode parecer contraditório, mas é profundamente verdadeiro. Você precisa se desapegar do resultado.
Sim, você visualiza com clareza. Sim, você sente profundamente. Sim, você afirma consistentemente. Mas depois disso, você solta, você entrega ao universo, você confia que o que é seu por direito divino vai chegar até você no momento perfeito, da maneira perfeita. Esse desapego não é indiferença, é confiança absoluta. É saber que você plantou a semente e a colheita é certa. Você não fica obcecado, não fica ansioso, não fica checando constantemente se já chegou. Você vive sua vida com alegria e confiança, sabendo que está sendo cuidado pelo universo. Napoleon Hill observou que as pessoas mais bem-sucedidas tinham uma qualidade especial. Elas eram intensamente focadas em seus objetivos, mas ao mesmo tempo tinham uma serenidade, uma paz interior profunda. Elas não estavam ansiosas ou desesperadas. Elas tinham o que Hill chamava de desejo ardente, combinado com fé calma. Essa combinação é extremamente poderosa. O desejo fornece a energia, a direção. A fé fornece a certeza, o conhecimento de que já está feito. E aqui está uma prática diária que vai acelerar tremendamente suas manifestações. Comece cada dia escrevendo no tempo presente tudo pelo que você é grato relacionado à abundância. Eu sou grato por ter 10 mil reais em minha conta bancária. Eu sou grato por receber dinheiro de fontes múltiplas e inesperadas. Eu sou grato por viver em um estado de abundância constante. Escreva como se já fosse verdade. E quando você escreve, sinta a gratidão genuína em seu coração. Bob Proctor dizia que a gratidão é o atalho para a manifestação. Porque quando você é grato, você está afirmando que já recebeu. E o universo diz sim a esse estado de recebimento. Existe também o poder das palavras faladas. Suas palavras criam sua realidade. Cada palavra que você fala é um comando ao universo. Por isso, você precisa ter cuidado extremo com o que você diz, especialmente sobre dinheiro. Nunca diga, não tenho dinheiro, estou quebrado, não posso pagar. Essas frases são decretos de pobreza. Em vez disso, diga sempre, o dinheiro está vindo até mim agora. Eu sempre tenho mais do que suficiente. Eu posso ter isso ou algo melhor. Neville Goddard era muito claro sobre isso. Ele dizia que sua palavra é sua varinha mágica. Use-a sabiamente. Um empresário que estudou com Bob Proctor implementou uma política em sua empresa. Ninguém podia dizer a palavra problema. Em vez disso, tinham que dizer desafio ou oportunidade. Essa simples mudança de linguagem transformou completamente a cultura da empresa. As pessoas começaram a procurar soluções em vez de se fixarem nos problemas. A empresa triplicou de tamanho em 2 anos. Porque a linguagem que você usa programa não apenas sua mente, mas também a mente coletiva de todos ao seu redor. Agora, vamos falar sobre um aspecto místico da manifestação que poucos conhecem. O poder da repetição rítmica. Existe uma razão pela qual mantras funcionam. Existe uma razão pela qual orações repetidas têm poder. A repetição cria um ritmo, e o ritmo tem poder de penetrar profundamente no subconsciente. Dr. Joe Dispenza descobriu em suas pesquisas que quando você repete uma afirmação com ritmo e emoção, você está criando uma onda de energia que literalmente muda a estrutura neural do seu cérebro. Você está criando novos caminhos neurais que suportam sua nova realidade de abundância. Então aqui está uma prática poderosa. Escolha uma afirmação de abundância, algo como: eu sou um poderoso ímã de dinheiro. Grandes quantidades de dinheiro fluem para mim agora de formas esperadas e inesperadas. Repita essa afirmação em voz alta, com ritmo, com emoção, 100 vezes pela manhã e 100 vezes à noite. Sim, 100 vezes. No começo você vai se sentir desconfortável. Sua mente vai resistir, mas continue, porque na repetição está o poder, na repetição está a transformação. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão concentrada.
É quando você bombardeia seu subconsciente com uma ideia até que ela se torne a ideia dominante. E quando você faz isso consistentemente por 30 dias, algo mágico acontece. Você não precisa mais se esforçar. A abundância se torna seu estado natural. Você automaticamente pensa pensamentos de prosperidade. Você automaticamente vê oportunidades. Você automaticamente age de maneiras que atraem dinheiro. Você se tornou um ser de abundância. Não mais alguém que quer abundância, mas alguém que é abundância. Bob Proctor contava sobre um aluno que estava profundamente endividado. Ele estava em desespero total, mas ele decidiu aplicar esse princípio da repetição rítmica com total comprometimento. Ele repetia suas afirmações de abundância milhares de vezes por dia. Enquanto dirigia, enquanto caminhava, enquanto esperava na fila. As pessoas achavam que ele estava louco, mas em 90 dias ele não apenas pagou todas as dívidas, como também tinha dinheiro sobrando. E ele continuou a aplicar o princípio. 5 anos depois, ele era multimilionário. Por quê? Porque ele havia se transformado em uma pessoa completamente diferente através do poder da repetição. Agora, vamos falar sobre sincronicidade. Quando você está alinhado com o fluxo da abundância, você começa a experimentar coincidências extraordinárias. Você pensa em alguém e essa pessoa te liga. Você precisa de dinheiro e uma oportunidade surge. Você precisa de uma informação e alguém menciona exatamente isso em uma conversa casual. Essas não são coincidências, são confirmações de que você está na frequência certa. Carl Jung, o grande psicólogo, chamava isso de sincronicidade. Conexões significativas que não podem ser explicadas pela causalidade normal. Neville Goddard dizia que quando você está vivendo na consciência da abundância, o universo inteiro conspira para te apoiar. Portas se abrem, pessoas aparecem, recursos se materializam e tudo flui com uma facilidade que parece milagrosa. Mas não é milagre, é lei. É a lei da atração operando perfeitamente. Você sintonizou sua frequência com a frequência da abundância e agora você está recebendo a transmissão completa. Mas aqui está algo importante. Você precisa agir quando a inspiração vier. Quando você tem um impulso de fazer algo, uma ideia que surge do nada, uma intuição forte, haja imediatamente. Não questione, não analise demais, não deixe para depois. Esses impulsos são o universo te guiando. São os próximos passos em seu caminho para a manifestação. Dr. Joe Dispenza explica que a intuição é a linguagem do campo quântico. É assim que o universo se comunica com você. E quando você aprende a confiar e seguir essa orientação interna, sua vida se torna uma série de milagres encadeados. Tem uma história poderosa de uma mulher que estava manifestando abundância. Ela acordou uma manhã com um forte impulso de ir a uma cafeteria específica que ela nunca havia visitado. O impulso era tão forte que ela mudou toda a sua rotina para ir até lá. Na cafeteria, ela acidentalmente esbarrou em um homem e derrubou o café dele. Ela pediu desculpas profusamente e comprou um novo café para ele. Eles começaram a conversar. Descobriu-se que ele era dono de uma empresa que estava procurando exatamente as habilidades que ela tinha. Ela foi contratada na semana seguinte com um salário 5 vezes maior do que seu emprego anterior. E tudo porque ela seguiu o impulso. Napoleon Hill escreveu extensivamente sobre o que ele chamava de mente mestra. Quando você está alinhado com sua abundância, você tem acesso a uma inteligência superior. Ideias brilhantes surgem em sua mente. Soluções para problemas aparecem do nada. Você sabe exatamente o que fazer no momento certo. Isso não é sorte. Isso é você conectado com a sabedoria infinita do universo. E essa conexão fica mais forte quanto mais você pratica viver no estado de abundância. E agora vamos falar sobre generosidade.
Isso pode parecer contraditório quando você está querendo manifestar mais dinheiro, mas a generosidade é, na verdade, um dos aceleradores mais poderosos de abundância. Quando você dá, mesmo que tenha pouco, você está enviando uma mensagem poderosa ao universo. Eu tenho mais do que suficiente. Eu tenho abundância para compartilhar. E o universo responde a essa afirmação de abundância, trazendo mais abundância. Bob Proctor sempre enfatizava que você não pode dar o que não tem. Então, quando você dá, você está afirmando que tem. E o que você afirma, você manifesta. Mas a generosidade precisa vir de um lugar genuíno, não de obrigação ou culpa. Quando você dá com alegria, quando você abençoa o dinheiro que está dando e deseja que ele multiplique na vida de quem recebe, você está colocando em movimento uma energia de circulação. E o que circula retorna multiplicado. Neville Goddard ensinava que o universo opera em círculos. O que você envia retorna. Se você envia escassez através de apego e medo, escassez retorna. Se você envia abundância através de generosidade e fé, abundância retorna. Existe uma lei espiritual poderosa aqui, a lei do vácuo. Quando você cria um espaço vazio dando, esse espaço deve ser preenchido. A natureza abomina o vácuo. Então, quando você dá dinheiro, você está criando um vácuo que o universo deve preencher. E geralmente preenche com muito mais do que você deu. Dr. Joe Dispenza explica isso em termos de energia. Quando você solta energia através da doação, você está se abrindo para receber um fluxo ainda maior de energia. Um homem de negócios que aplicava rigorosamente esse princípio tinha uma prática interessante. Sempre que recebia dinheiro, ele imediatamente doava 10%. Não importava quanto fosse, ele fazia isso automaticamente, sem pensar, com gratidão, e sua riqueza crescia exponencialmente ano após ano. Ele dizia que essa prática mantinha os canais de abundância sempre abertos. Ele nunca segurava o dinheiro com medo. Ele deixava fluir através dele, sabendo que mais sempre viria. Agora, existe um conceito profundo que Napoleon Hill explorou chamado transmutação sexual. Ele descobriu que a energia sexual, quando redirecionada, pode ser uma força tremendamente poderosa para manifestar riqueza. Essa energia criativa pode ser canalizada para seus objetivos financeiros através de visualização apaixonada. Quando você visualiza sua abundância com a intensidade emocional que você sentiria em um momento de paixão, você está usando uma das forças mais poderosas disponíveis para o ser humano. Essa não é uma energia que você desperdiça ou dissipa, mas uma energia que você direciona conscientemente para seus objetivos. Bob Proctor também falava sobre isso, embora de uma forma diferente. Ele dizia que qualquer desejo intenso, quando focado em um objetivo singular, cria um poder magnético irresistível. A chave é a intensidade emocional combinada com foco direcionado. É por isso que afirmações frias e sem emoção não funcionam. Mas quando você sente profundamente, quando você deseja ardentemente, quando você está completamente comprometido, aí o universo não tem escolha senão responder. Vamos falar agora sobre ambiente. Seu ambiente físico afeta profundamente sua consciência de abundância. Se você está cercado de desordem, sujeira, coisas quebradas, isso envia uma mensagem de escassez ao seu subconsciente. Dr. Joe Dispenza enfatiza que seu ambiente externo deve refletir a realidade interna que você quer criar. Então, comece a organizar seu espaço. Limpe, arrume, descarte o que não serve mais. Coloque beleza em seu ambiente, mesmo que sejam pequenas coisas. Uma flor, uma vela perfumada, uma imagem inspiradora. Cada elemento que você adiciona está programando sua mente para a abundância. E aqui está algo poderoso. Vista-se como a pessoa próspera que você está se tornando. Não precisa ser roupa cara, mas precisa ser roupa que te faz sentir bem, confiante, próspero.
Neville Goddard contava sobre uma mulher que queria manifestar riqueza. Ela começou a se vestir todos os dias como se já fosse rica. Ela ia à biblioteca e ficava lá horas lendo revistas de decoração de luxo, imaginando sua futura casa. Ela tratava a si mesma como uma pessoa valiosa e próspera. Em menos de um ano, ela herdou uma fortuna de um parente distante e pôde realizar todos os sonhos que havia visualizado. Seu corpo é seu templo. A forma como você trata seu corpo comunica ao universo quanto valor você se dá. Se você come mal, não se exercita, não cuida de sua saúde, você está dizendo, eu não valho o esforço. Mas quando você cuida de seu corpo, quando você o trata com respeito e amor, você está afirmando o seu valor. E quando você afirma seu valor, o universo traz circunstâncias que refletem esse valor, incluindo abundância financeira. Agora vamos falar sobre relacionamentos. As 5 pessoas com quem você passa mais tempo determinam sua realidade média. Se você está constantemente cercado de pessoas que reclamam de dinheiro, que têm mentalidade de escassez, que duvidam dos seus sonhos, essas pessoas vão puxar você para baixo. Vamos reforçar sua mentalidade de prosperidade? Escreva nos comentários: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas, porque acreditar nisso é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais você afirma, mais sua mente se programa para o sucesso. Então comente agora: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas. E declare sua conexão com a riqueza. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro em Quem Pensa Enriquece, sobre a importância de se cercar de pessoas de sucesso, de criar um grupo mastermind. Você precisa conscientemente escolher passar tempo com pessoas que elevam você, que acreditam em abundância, que estão elas mesmas manifestando prosperidade. Isso não significa abandonar pessoas que você ama, mas significa ser seletivo sobre a influência que você permite em sua mente. Se alguém constantemente te diz que seus sonhos são impossíveis, você precisa criar limites. Você precisa proteger sua visão, sua fé, sua frequência de abundância. Bob Proctor era categórico sobre isso. Ele dizia que você não pode voar como as águias se está cercado de patos. E se as pessoas ao seu redor não te apoiam em sua jornada para a prosperidade, você precisa encontrar novas pessoas que apoiem. Existe um fenômeno interessante que acontece quando você começa realmente a manifestar abundância. Você naturalmente atrai pessoas diferentes. De repente, você encontra pessoas que pensam como você, que têm objetivos similares, que falam a mesma linguagem de prosperidade. Isso não é coincidência, é a lei da atração trabalhando. Você mudou sua frequência e agora está atraindo pessoas que vibram nessa nova frequência. E essas novas conexões frequentemente trazem oportunidades, ideias e recursos que aceleram ainda mais sua manifestação. Agora tem uma técnica avançada que Dr. Joe Dispenza ensina em seus seminários. É a técnica de experimentar o futuro desejado com todos os detalhes sensoriais possíveis durante a meditação. Você não apenas vê sua abundância, você vive ela mentalmente com total envolvimento. Você sente a textura do volante do carro novo. Você cheira o perfume do couro. Você ouve o som do motor. Você vê as caras dos seus amigos quando você aparece com o carro. Você sente o orgulho, a alegria, a gratidão. Quanto mais detalhes sensoriais você adiciona à sua visualização, mais real ela se torna para seu cérebro. E seu cérebro não consegue distinguir entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Então, ele começa a criar os caminhos neurais correspondentes à sua visão. E aqui está o segredo final, o mais importante de todos. A abundância não é um destino, é um estado de consciência. Não é algo que você alcança e então para. É algo que você é. Você não está tentando se tornar próspero.
Você já é próspero em sua essência. Você apenas esqueceu. Todo esse trabalho de visualização, afirmação, sentimento, tudo isso é simplesmente para remover os véus que estavam encobrindo sua verdadeira natureza abundante. Neville Goddard ensinava que você não cria a realidade, você a revela. A abundância já existe. Você apenas precisa remover os bloqueios que impediam você de vê-la e experienciá-la. Bob Proctor tinha um entendimento profundo disso. Ele dizia que a abundância é sua herança natural. Você nasceu em um universo infinitamente abundante. Há mais do que suficiente para todos. A ideia de escassez é uma ilusão criada pela mente coletiva de pessoas que não entendem as leis do universo. Mas quando você entende essas leis, quando você as aplica conscientemente, você sai da ilusão de escassez e entra na realidade de abundância. E a transformação é total. Não é apenas sua conta bancária que muda, é toda a sua vida. Seus relacionamentos melhoram, porque você não está mais operando do lugar de medo e necessidade. Sua saúde melhora, porque você não está mais carregando o estresse da preocupação financeira. Sua criatividade floresce, porque você tem liberdade para explorar e criar. Sua espiritualidade se aprofunda, porque você está alinhado com as leis cósmicas. Tudo melhora quando você entra na consciência de abundância. Napoleon Hill percebeu isso em todos os grandes líderes que ele estudou. Eles não eram apenas financeiramente prósperos. Eles eram prósperos em todas as áreas. Eles tinham relacionamentos ricos, propósito profundo, saúde vibrante, paz interior. Porque eles haviam entendido que a prosperidade é um estado holístico. Quando você é verdadeiramente próspero, você é próspero em todos os níveis: físico, mental, emocional e espiritual. Então, ao invés de perseguir dinheiro como se fosse algo separado de você, comece a cultivar um estado de prosperidade interior. Acorde todas as manhãs sentindo-se rico, não por causa da sua conta bancária, mas porque você é rico em vida, em possibilidades, em potencial. Vá para a cama todas as noites em gratidão pela abundância que já existe em sua vida. O ar que você respira, a cama onde você dorme, as pessoas que você ama. E dessa fundação de gratidão e apreciação, construa suas visualizações de abundância material. Dr. Joe Dispenza diz que gratidão é o estado supremo para a manifestação, porque gratidão é a emoção que você sente quando algo maravilhoso já aconteceu. Então, quando você está em gratidão pelo dinheiro que está vindo, você está afirmando que ele já chegou. E o universo deve trazer manifestações físicas que correspondam a esse estado de gratidão. É uma lei, é inevitável, é certo. A jornada da manifestação de abundância é como aprender a tocar um instrumento musical complexo. No início, pode parecer desafiador, suas mãos podem tropeçar nas teclas, você pode errar as notas, mas com prática diária, consistente e dedicada, algo extraordinário começa a acontecer. Seus dedos encontram naturalmente as posições corretas. A música flui sem esforço consciente. E o que antes era trabalho árduo se torna pura expressão de beleza. Da mesma forma, quando você pratica diariamente as técnicas de visualização, afirmação e sentimento de abundância, chegará um ponto mágico onde você não precisa mais se esforçar para pensar pensamentos prósperos. Eles se tornam sua linguagem natural, sua forma automática de processar a realidade. Nesse estado elevado de maestria, você não está mais tentando atrair dinheiro, você simplesmente é um campo magnético de prosperidade ao qual o dinheiro é irresistivelmente atraído, como metal a um ímã poderoso. E aqui está a verdade mais profunda que todos os mestres eventualmente descobrem. A abundância não é algo que você conquista através de luta e sacrifício, mas algo que você permite através de alinhamento e receptividade.
É uma rendição paradoxal, onde você simultaneamente mantém a visão clara do que deseja, enquanto solta completamente a necessidade desesperada de que isso aconteça de uma forma específica ou em um tempo específico, confiando que a inteligência infinita do universo sabe exatamente quando e como entregar sua manifestação da maneira mais perfeita e benéfica possível. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Existe uma dimensão espiritual profunda na manifestação de riqueza que transcende completamente as técnicas mecânicas e fórmulas superficiais que muitos ensinam. Essa dimensão envolve reconhecer que você não é simplesmente um indivíduo isolado tentando arrancar abundância de um universo relutante, mas sim uma expressão única e preciosa da própria consciência criadora que gera toda a riqueza do cosmos. Quando você realmente compreende e sente no nível celular que a mesma inteligência que faz seu coração bater, que gira galáxias em espirais perfeitas, que faz uma semente se transformar em árvore majestosa, é a mesma inteligência operando através de você, tudo muda radicalmente. Você para de se ver como um mendigo implorando por migalhas e começa a se reconhecer como um co-criador poderoso, trabalhando em parceria com a força criativa fundamental do universo. Nesse estado de consciência expandida, suas visualizações não são mais tentativas desesperadas de forçar a realidade a se dobrar à sua vontade limitada, mas sim colaborações alegres com o fluxo natural da abundância que já está querendo se expressar através de você. Bob Proctor falava frequentemente sobre essa transição crucial de fazer acontecer para permitir que aconteça, e como essa mudança sutil na orientação interna libera um poder manifestador que nenhuma quantidade de esforço forçado poderia igualar. É como a diferença entre tentar empurrar um rio para fazê-lo fluir mais rápido versus simplesmente entrar no rio e permitir que a corrente natural te carregue sem esforço até seu destino, chegando lá não apenas mais rápido, mas com muito mais graça, alegria e energia preservada. A prática da gratidão antecipada merece uma exploração ainda mais profunda, pois é talvez o segredo mais poderoso e menos compreendido de toda a ciência da manifestação. Quando Neville Goddard falava sobre assumir o sentimento do desejo realizado, ele não estava sugerindo que você deveria fingir ou se iludir, mas sim que você deveria acessar genuinamente a emoção autêntica de gratidão que naturalmente surgiria se o que você deseja já tivesse se manifestado completamente. Essa distinção é crucial porque a mente subconsciente e o campo quântico não respondem a pensamentos superficiais ou afirmações mecânicas repetidas sem sentimento. Eles respondem exclusivamente à assinatura emocional que você está emitindo. Então, quando você sente gratidão genuína pelo dinheiro que está chegando, tratando-o mentalmente como se já estivesse em sua conta bancária, você não está mentindo para si mesmo. Você está, na verdade, acessando uma frequência vibracional muito real que existe além do tempo linear. No campo quântico, onde todas as possibilidades existem simultaneamente, a versão de você que já é rica está tão presente quanto a versão atual que ainda está manifestando essa riqueza. E quando você sente gratidão, você está literalmente se alinhando com e puxando para o presente essa realidade paralela. Dr. Joe Dispenza demonstrou através de medições cerebrais que quando seus alunos entram nesse estado de gratidão elevada durante meditações, seus cérebros mostram padrões idênticos aos que
Mostrariam se o evento desejado já tivesse ocorrido fisicamente, provando que a distinção entre imaginação vívida, carregada de emoção, e experiência real é muito mais tênue do que a maioria das pessoas imagina. Essa é a ciência real por trás da aparente magia da manifestação. Você não está criando algo do nada. Você está colapsando uma das infinitas possibilidades quânticas em realidade física através do poder direcionado da sua consciência emocional. Um aspecto frequentemente negligenciado, mas absolutamente vital da manifestação de abundância é o conceito de identidade fundamental. Napoleon Hill tocou nesse tema quando falava sobre burning desire, desejo ardente, mas a verdade vai ainda mais fundo. Você pode visualizar, afirmar e sentir abundância o quanto quiser, mas se no núcleo mais profundo da sua identidade você ainda se vê como alguém que luta, que não merece, que sempre teve dificuldades financeiras, essas visualizações serão constantemente sabotadas por essa programação de identidade mais profunda. É por isso que algumas pessoas praticam técnicas de manifestação por anos e veem apenas resultados mínimos ou temporários. Elas estão tentando sobrescrever uma programação de identidade arraigada com pensamentos superficiais, e é como tentar redecorar uma casa enquanto seus alicerces estão rachando. O trabalho real, o trabalho que produz transformações permanentes e profundas, envolve descer até o nível da identidade e fazer a pergunta fundamental: quem eu acredito que sou no nível mais profundo? Se a resposta honesta é alguém que sempre luta com dinheiro, então todo o trabalho de visualização do mundo será apenas uma camada fina de tinta sobre uma estrutura que continua gerando escassez. Bob Proctor entendia isso profundamente e por isso ele enfatizava tanto a importância de mudar a autoimagem antes de tudo. Porque uma vez que você muda quem você acredita fundamentalmente ser, de uma pessoa pobre ou lutadora para uma pessoa naturalmente próspera, todos os seus pensamentos, sentimentos e ações automaticamente se realinham para refletir essa nova identidade, e a manifestação externa se torna não apenas possível, mas inevitável. Essa mudança de identidade não acontece através de afirmações vazias, mas através de decisões conscientes repetidas de se comportar, falar, pensar e sentir como a pessoa que você está escolhendo se tornar, até que essa nova identidade se solidifique e se torne mais real do que a antiga, momento em que a transformação externa acontece quase que automaticamente como reflexo natural dessa transformação interna. A relação entre ação inspirada e espera paciente é um dos paradoxos mais belos e desafiadores da manifestação consciente. Por um lado, mestres como Neville Goddard nos dizem para entrar no estado de Sabbath, o descanso mental onde você já fez todo o trabalho e agora simplesmente confia que o universo vai entregar. Por outro lado, mestres como Napoleon Hill enfatizam a importância da ação decidida e persistente. Como conciliar esses dois aparentemente contraditórios ensinamentos? A resposta está em compreender que existe uma diferença fundamental entre ação desesperada nascida do medo e da falta e ação inspirada nascida da intuição e do alinhamento. Quando você está no estado correto de consciência, confiante, em paz, já sentindo o que recebeu, surgem naturalmente impulsos de agir de certas formas, de fazer certas ligações, de estar em certos lugares. E essas ações inspiradas fluem sem esforço e produzem resultados desproporcionalmente grandes porque estão alinhadas com o fluxo do universo. É completamente diferente da ação frenética, onde você está tentando desesperadamente fazer algo acontecer porque não confia que o universo está trabalhando a seu favor.
Dr. Joe Dispenza descreve isso como a diferença entre agir do estado elevado versus agir do estado de sobrevivência. Quando você age do estado elevado de já ter recebido, suas ações são criativas, inspiradas, alegres e surpreendentemente eficazes. Mas quando age do estado de sobrevivência, suas ações são reativas, forçadas, exaustivas e frequentemente contraproducentes. O segredo, então, não é escolher entre ação e espera, mas aprender a discernir entre ação inspirada que vem do alinhamento e ação desesperada que vem do medo, seguindo os impulsos da primeira enquanto resiste aos impulsos da segunda e desenvolvendo a sensibilidade interna para distinguir claramente entre esses dois tipos completamente diferentes de impulso para agir. Há um nível ainda mais profundo de maestria na manifestação que poucos alcançam, mas que representa o ápice da aplicação consciente das leis universais. Esse nível envolve transcender completamente a própria necessidade de manifestar coisas específicas e entrar em um estado de fluxo tão profundo com a abundância universal que você se torna um canal puro através do qual a prosperidade flui não para você, mas através de você para o mundo. Nesse estado, você não está mais focado em acumular riqueza para si mesmo, mas em ser um instrumento através do qual a generosidade do universo se expressa e abençoa muitas vidas. Paradoxalmente, é exatamente quando você atinge esse nível de desapego e orientação para o serviço que a maior abundância pessoal tende a se manifestar, porque você não está mais bloqueando o fluxo com apegos egóicos e medos de perda. Bob Proctor frequentemente contava histórias de pessoas que experimentaram suas maiores expansões financeiras exatamente quando pararam de se preocupar com suas próprias necessidades e começaram a se focar em como poderiam servir e contribuir mais amplamente. Isso não significa que você deve negar suas necessidades ou desejos pessoais. Esse seria apenas outro tipo de bloqueio nascido de crenças limitantes sobre não merecer, mas sim que você expande sua visão para além do pessoal e abraça um propósito maior que naturalmente inclui, mas também transcende suas necessidades individuais. Neville Goddard tocava nesse tema quando falava sobre imaginar não apenas sua própria prosperidade, mas a prosperidade de todos ao seu redor, criando uma onda de abundância que eleva a consciência coletiva. Quando você manifesta dessa perspectiva expandida, você está trabalhando com forças muito maiores e acessando recursos muito mais vastos do que quando está simplesmente tentando resolver seus problemas financeiros pessoais. E os resultados tendem a ser não apenas maiores, mas também mais duradouros e satisfatórios, porque estão enraizados em algo muito maior do que o ego individual. Por fim, é essencial compreender que a jornada de manifestar abundância não é realmente sobre o dinheiro em si, mas sobre o despertar para o seu verdadeiro poder criativo e sua natureza fundamental como consciência criadora. O dinheiro é simplesmente o campo de treinamento onde você aprende princípios universais que se aplicam a toda a área da vida: relacionamentos, saúde, criatividade, propósito, contribuição. Quando você domina a arte de manifestar abundância financeira através do alinhamento consciente com as leis universais, você simultaneamente está aprendendo a criar deliberadamente em todas as outras áreas, porque os princípios são sempre os mesmos: clareza de visão, alinhamento emocional, fé inabalável, ação inspirada, persistência paciente, gratidão profunda. Napoleon Hill percebeu isso quando concluiu que o verdadeiro valor de aprender a pensar e enriquecer não estava na riqueza material acumulada, mas na pessoa em que você se torna no processo. Alguém que entende profundamente como a mente funciona, como as leis universais operam, como a realidade é moldada pela consciência.
Bob Proctor dedicou sua vida não apenas a ensinar pessoas a ganhar mais dinheiro, mas a despertar nelas o reconhecimento de que são seres infinitamente poderosos, com capacidade ilimitada de criar suas realidades de acordo com suas escolhas conscientes. Dr. Joe Dispenza demonstra repetidamente que quando as pessoas aprendem a mudar sua biologia e realidade através de meditação e trabalho com a mente, elas não apenas curam doenças ou manifestam dinheiro, mas fundamentalmente transformam sua experiência de ser humano, acessando estados de consciência que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Então, enquanto você aplica essas técnicas e princípios para manifestar a abundância financeira que deseja e merece, mantenha sempre em mente que você está simultaneamente embarcando em uma jornada muito maior de autodescoberta e autorrealização, despertando para capacidades adormecidas, removendo camadas de condicionamento limitante e gradualmente se tornando a expressão mais plena e poderosa de quem você realmente é. Você que tem acompanhado o canal Dr. Fortuna sabe que ultimamente estamos comentando que nosso canal foi desmonetizado pelo YouTube. Isso significa que perdemos todas as fontes de renda que o canal tinha. O YouTube mudou as regras e, infelizmente, isso aconteceu. Por isso, neste momento, se você gosta do nosso trabalho e quer que o canal Dr. Fortuna continue no ar diariamente, ajude a mantê-lo com alguma doação via Pix. Essas doações são importantes para conseguirmos manter os editores e toda a equipe que trabalha diariamente para que o canal continue existindo. Não é obrigação, é algo voluntário. Obrigado por estar aqui, fique com Deus. O Pix vai estar no primeiro comentário. Um ser de luz infinita com acesso a recursos ilimitados, vivendo em um universo abundante que está eternamente conspirando a seu favor, esperando apenas que você se alinhe com sua verdadeira natureza para derramar sobre você bênçãos além de qualquer coisa que você poderia imaginar ou pedir. Declare agora com toda a força do seu ser: eu aceito abundância, eu abraço prosperidade, eu sou um ímã poderoso para grandes quantidades de dinheiro. O universo trabalha a meu favor 24 horas por dia, trazendo oportunidades de riqueza para minha vida. Eu sou grato pela abundância que está fluindo para mim agora. Eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abundante, e assim é.